Oi, pessoal. Eu vim aqui para falar para vocês de um tema que é muito pertinente neste momento que estamos enfrentando. Eu quero falar sobre empatia, né? Falar de empatia é falar de humanidade, né? E eu gostaria muito de falar nesse tema num momento tão frágil e tão delicado que a gente tá passando. O que é empatia? Qual que é o significado dessa palavra e como que ela pode, como que eu posso desenvolver a empatia? Então, é importante eu entender que empatia não é só definir o significado tão básico que é se colocar no lugar do outro. Empatia, reduzido a só se colocar no lugar do outro, é muito básico, né? A gente tem que entender que falar de empatia e termos empatia é muito mais profundo, é muito mais a fundo do que o próprio significado diz. Então, tem uma definição no dicionário que são duas definições que eu acho assim que são plausíveis. Primeira definição vai falar que a empatia ela é a faculdade de compreender emocionalmente o outro. Segunda definição, vai falar que empatia é a capacidade de eu projetar a personalidade de alguém, né, de forma que pareça-se impregnado dela. Então, quer dizer que empatia é a forma de eu projetar o outro em mim, de forma que eu me sinta impregnado deste outro. Isso é muito bacana da gente pensar, é uma definição muito joia. Então, empatia, eu comecei falando que empatia é ser humano. Nesses dias de sensibilidade, de fragilidade, como é bom nós termos relações de pessoas que nos compreendam no lugar que estamos. Mas veja, tem muita gente que confunde empatia com comiseração, com piedade. Tem muita gente que confunde empatia com o ato de ter pena. Empatia não é ter pena. Empatia é entender que o outro é diferente de mim e que as necessidades dele são diferentes das minhas. Empatia é desenvolver a sensibilidade da condição do outro. Então, é imprescindível que saibamos que o outro é diferente de nós, que o outro é diferente de mim, nas habilidades, no seu modo de ver a vida, nos seus valores, nas suas relações, concepção, percepção, sensações. Este outro é diferente de mim. Não é um movimento fácil ou simples, não é uma atitude simples da gente corresponder. Mas veja, se colocar nesse lugar do outro significa eu conceder a ideia, né, a existência de que existe, que a pessoa, que o outro, ele é diferente de mim. Ele é diferente, ele carrega uma outra história que não a minha. E imprescindível também é um movimento duplo. Então, ele é igual a mim, porque ele é humano, mas ele é diferente de mim, né? Porque ele tem a sua subjetividade, ele tem a sua forma, a sua concepção de vida. E só a empatia quando existe a capacidade da igualdade, né, do poder ser, do poder existir, do poder sentir. É muito interessante isso. Só há empatia quando eu compreendo o outro na sua capacidade de poder ser. E a gente acontece que a gente faz ao contrário, né? A gente muitas vezes ao invés de interagir com o próximo, nós partimos do princípio de que os nossos pensamentos devem coincidir com o que o outro pensa. E aí isso nos leva a acreditar que esse tratamento, né, serve para todos. Então, se ele tem um pensamento, o mesmo pensamento que eu, ele tem que ter o mesmo pensamento que eu, então o meu tratamento com todos será o mesmo, porque todos são
padronizados. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu elevo a minha forma de ver o outro como um sujeito padrão, né? Como um sujeito igual a todos, e isso não é realidade. E no contexto escolar isso não pode acontecer, porque nós temos dentro de uma sala de aula, nos nossos relacionamentos com a comunidade escolar toda, pessoas que são todas diferentes umas das outras, que sentem, que têm necessidades específicas, que têm necessidades e que têm sua individualidade diferente da minha. No contexto escolar, isto cria, se eu olhar para o outro padronizando, se eu olhar para o outro, ele não é igual a mim, então eu crio resistência. Muitas vezes acontece que eu não estou conseguindo alcançar o objetivo, que é a aprendizagem para o meu aluno, porque eu criei resistência, porque a sala não é padronizada, a sala não é homogênea, a sala é diferente e eu não desenvolvi o meu olhar empático para trabalhar com essas diferenças, para trabalhar com esses sujeitos que são todos diferentes, cada um com a sua subjetividade. O que acontece? Acontece que eu crio barreiras, eu crio resistências e o meu trabalho não se desenvolve, né? Então eu quero fazer um trabalho padrão, que as coisas aconteçam da forma que eu acho que tem que acontecer e eu me frustro, porque não é essa realidade que as pessoas nos apresentam. As pessoas são diferentes e eu preciso desenvolver esse olhar empático para que eu consiga atingir o objetivo. O Sigmund Freud, psicanalista Freud, ele vai falar o seguinte, ele vai falar que nós temos a gente cria um pensamento narcísico em relação quando eu penso que a realidade do outro tem que ser a minha mesma realidade. Isso é um pensamento narcísico. Então, é a primeira coisa, primeiro pensamento narcísico, eu acreditar que a realidade do outro é a minha realidade. Segundo, quando eu penso que a realidade do outro é a minha realidade, eu crio uma estranheza, ou eu crio uma resistência, ou eu crio uma relação de piedade com ele. E criar uma relação de piedade, criar uma relação de estranheza, vai fazer com que eu me distancie do sujeito. O que acontece? Por que às vezes minhas relações pessoais, interpessoais, não estão acontecendo? Seja no meu ambiente de sala de aula, seja no meu ambiente de trabalho, seja nas minhas relações familiares e de amizade, porque eu, de repente, estou olhando para esses sujeitos com o que eu sou, né? E eu estou caracterizando eles, dando rótulos e padronizando. E isso não vai acontecer, porque as pessoas são diferentes de mim no seu modo de trabalho, no seu modo de ver a vida, no seu modo de reagir e agir em determinadas circunstâncias. Então, se eu começar a encarar as pessoas que são diferentes de mim com resistência, eu nunca vou conseguir estabelecer uma relação que poderia ser muito produtiva e muito positiva. Caetano Veloso fala também uma frase que eu acho muito bacana, que eu até vou ler aqui. Ele vai falar assim, ó: Narciso acha feio o que não é espelho. Narciso acha feio o que não é espelho. Então, vocês lembram da ideia do mito de Narciso, que ele olha o seu reflexo e ele se apaixona por ele mesmo, ele se acha lindo, ele contempla a sua própria aparência. Então, quando Caetano Veloso nos diz essa frase, Narciso acha feio o que não é espelho, ele está querendo dizer que muitas das vezes, quando nós olhamos para um sujeito que é diferente de nós, que tem uma necessidade diferente de nós criamos estranheza daquilo, a gente rejeita aquela situação. A gente rejeita o outro. A gente não tem uma atitude humana de olhar para o outro com uma necessidade, uma diferença diferente da minha e de acolher e de entender esse lugar e essa condição. Mas veja, entender esse lugar e essa condição não é a gente ter pena, não é a gente ter comiseração, mas é a gente tratá-lo neste lugar, adequadamente,
como ele tem que ser tratado, o respeitando as suas vontades e o seu poder de ser ele mesmo. Né? É muito bacana da gente pensar isso. Então, aquele que é diferente, segundo a frase do Caetano Veloso, deixa de ser humano. Ele é diferente de mim, então ele deixa de ser humano e ele se torna um objeto. Ele se torna um objeto que eu posso padronizar, rotular e trabalhar da mesma forma. E não é assim. A gente não está trabalhando com objeto, nós estamos trabalhando com seres humanos que sentem, que têm emoções e que todos os dias estão, né, mudando o tempo todo em sua forma de ver a vida, em sua forma de se relacionar com o outro, que também é importante. Muitas vezes a gente sofre, a gente se angustia, a gente se conflita com pessoas que são diferentes de nós, e a gente diz, mas poxa, é tão diferente, não estou conseguindo se relacionar, estou me frustrando, estou ficando desgastado emocionalmente. Dentro da sala de aula, a gente tem muitos momentos de desgaste emocional, dentro das relações de trabalho, desgaste emocional, desgaste psicológico, porque a gente não consegue olhar para o outro diferente de mim. Olhar para o outro diferente de mim é aceitar, não só aceitar, mas compreender e agir com este outro respeitando a sua condição, respeitando a sua diferença, que ele não é como eu. Ele não pensa como eu. As formas dele, né? O biopsicossocial dele é diferente do meu. Então eu preciso ter essa relação com este outro na condição dele e ele na minha condição. Isso é muito bacana. Então, compreender que é no espaço construído entre as diferenças de um para o outro que se torna possível, que se estabelece esse campo de aprendizagem, esse processo de aprendizagem, esse retorno de aprendizagem. Mas para levar o conhecimento, seja para quem for, ou para se ter uma relação com o outro, a primeira coisa que a gente precisa fazer é conhecer. O que acontece? Que às vezes a gente bate o olho e a gente já cria estranheza, e a gente cria resistência, e a gente forma um paredão que impedem a aproximação e essa possibilidade de eu conhecer o outro e achar até interessante aprender com essas diferenças. Então, para que eu possa atingir o meu aluno naquele objetivo, eu preciso conhecê-los, que eles têm particularidades, que eles têm singularidades e eles têm necessidades individuais. Isso é primordial, a gente precisa respeitar as necessidades individuais e não massificar. Quando a gente faz isso, a gente comete um grande erro de não alcançar, né, o objetivo que é proposto. O nosso papel como educadores, o nosso papel na educação é nós enxergarmos, termos a visão das potencialidades dos nossos alunos, das habilidades. Também, num local de trabalho, nas nossas relações, olhar as potencialidades do outro, olhar as habilidades do outro e, né, assim, também olhar as limitações do outro. Né? As limitações que elas devem ser reconhecidas e abordadas com conhecimentos adequados. Cada um diante da condição que apresenta. Então, para que eu consiga fazer essa integração, para que eu consiga desenvolver uma comunicação de relacionamento e para que eu consiga promover a autonomia no meu aluno ou no meu trabalho, eu só vou conseguir se eu conseguir desenvolver essa atitude de empatia. Esse olhar de empatia, que é como disse lá no início, que tem que estar impregnado em mim. Esse outro, ele precisa ser tão importante na sua condição que ele está, que ele se apresenta, que eu fico impregnado, né, de quem ele é, de quem ele apresenta. Isso é muito especial de construir, de entender e de refletir.
Esse momento é muito importante para que a gente possa refletir sobre isso. Será que eu sou uma pessoa empática? Será que o meu olhar é de empatia? Será que as minhas frustrações, enquanto no trabalho, enquanto com o meu aluno na sala de aula, enquanto no meu desenvolvimento das minhas metodologias, será que eu não estou com o olhar carregado de padronização, de homogeneização? Será que o meu olhar não está apenas olhando para a necessidade do aluno, né? Que apenas com um olhar de piedade ou com um olhar de estranheza, ou eu estou de repente criando resistências nessa turma, ou eu estou criando resistências no meu trabalho e eu não estou sendo tão produtivo, eu não estou criando maneiras e um lugar de produção positiva, né? Por conta que eu estou criando essas resistências. Então, olhe para o outro no lugar dele, na condição dele. Olhe para o outro e o receba, né? Dessa característica de ser diferente. E vamos nos relacionar com esse outro de forma a sensibilidade de respeitar a sua condição. Tudo bem? Eu agradeço, eu deixo essa reflexão para vocês e eu espero vocês num outro vídeo com outros temas bacanas para a gente conversar. Um grande abraço.